Esse vídeo é um compilado apresentando animes da temporada de verão ou julho 2024, assim como eu fiz da última vez. Ele tá atrasado porque eu fiz um vídeo só um pouquinho grande antes, mas enfim, ele chegou. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que o próximo vídeo chegue mais rápido, já deixa aquele like e compartilhe o vídeo a quem isso possa interessar. Fiquem à vontade para navegar pelos capítulos do vídeo e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Seiba! Conheço o anime que é basicamente um solo leveling da Shopee, onde masmorras surgiram no mundo alguns anos atrás e agora caçadores usam elas para ganhar dinheiro, blá blá blá. Aqui, o protagonista também é um merda a princípio, só que o cara usa SBP para combater os monstros da masmorra. Isso mesmo, estamos diante do maior inimigo do Homem-Aranha, pessoal. Mas o status de fracote do protagonista muda nesse anime também. Só que não por causa de uma estátua sorridente, e sim por essa carta de Yu-Gi-Oh! Aí, que promete invocar uma deusa super poderosa para lutar ao lado do protagonista. E você pode achar que a deusa vai ser algo parecido com a carta, ou essa versão tamanho família, mas o que o prota ganha é a amostra grátis. Conheço o anime que pode até parecer propaganda dos nossos camaradas na Rússia, mas suspeita-se de que é um daqueles #ame sua irmãzinha. Agora, se isso é de um jeito fofo ou de um outro jeito, fica a cargo de cada um. O problema do protagonista, pelo menos, é que ele tem que administrar sua relação com duas irmãs russas que o tratam ou como um cachorrinho ou só são sinceras com ele em outra língua. Eu vou comer teu cu. Além da irmã mais nova dele, que pode parecer a última chefona incestuosa, mas na verdade só sofre com um grau severo de otaquice. Conheço o anime de uma jovem que se sente excluída por ser diferente do resto do mundo e que é muito habilidosa, mas usa uma arma afiada que não corta ninguém. Sim, ela é basicamente uma tartaruga ninja, só que o mestre Splinter dela tomou um chá de sumiço de sua mente. Então agora, a única humana em meio a um monte de furries se junta a um coelhinho com a doença de pica. Que é isso, rapaz? E depois inicia uma jornada por um mundo fantástico, buscando reaver sua memória apagada, enquanto descobre de onde é que ela veio e se existem outras pessoas como ela. O nome do anime é Earth. Conheço o anime onde os pais dos protagonistas se casam novamente, e agora, um garoto e uma garota da mesma idade têm que aprender a conviver harmoniosamente, o que é claro, é um grande desafio. Ou não, já que eles resolvem seus problemas conversando, como duas pessoas civilizadas. Agora, a única questão a ser resolvida é a procura da meia-irmã por um trabalho fácil e que pague bem. Melhor ainda se o meio-irmão dela estiver envolvido. Tudo seria mais fácil se ela tivesse o carisma de uma dessas outras duas garotas aqui, ou todo o estilo do pai do protagonista. Conheço o anime que é uma maluquice, do mesmo autor do aclamado mangá Oyasumi Pum Pum, onde um OVNI paira sobre o Japão, mas as coisas continuam relativamente normais, com a gente acompanhando a protagonista no ensino fundamental, lamentando não ter dado um último adeus a seu pai. Depois, ela no ensino médio, querendo dar pro seu professor. E por fim, com ela na faculdade, querendo dar uns tapas na própria mãe. Mas essa calmaria parece ter data de validade, porque o futuro promete um país em ruína, alienígenas roubando o corpo das pessoas, inteligências artificiais que atiram em qualquer coisa que se mexe e um bando de psicopata querendo controlar a população. É tudo quase tão doido quanto o nome do anime, Dead Demons Destruction. Conheço o anime do imoral agiota juvenil, que testemunha o momento mais vergonhoso de uma garota e depois tortura ela com uma dívida paga através de uma comida moderadamente gostosa. Pra piorar, ele parece do tipo que se aproveita de uma garota entorpecida para fazer indecências. Mas a maldade está nos olhos de quem vê, porque o maior pecado do garoto é preocupar possivelmente a melhor irmãzinha do mundo, já que ele é um otaku fracassado sem amigos. Só que isso muda quando ele age como um bom rapaz, consolando e ajudando um bando de garotas que tiveram seus corações partidos e, quem sabe, tendo a oportunidade de viver seu primeiro romance, ou pelo menos uma amizade, né? No final das contas, o anime podia ser um pouco menos previsível, já que entre as mulheres é óbvio que sempre vence aquela com o cabelo maior. Exatamente como planejei. Conheço o anime da youtuber que fez cosplay de Anya, dando um socão na cara da coleguinha, e parece que isso é algum tipo de tendência. Agora, depois de ser demitida pela justa causa da internet, o cancelamento, a protagonista fica desesperada para criar um novo canal e fazer sucesso. Sorte a dela que tem uma vampira disposta a ajudá-la, com a única condição sendo a de chupar a protagonista por completo depois que chegarem à marca de 1 milhão de inscritos. Com isso, essa dupla dinâmica e mais umas agregadas, usam todos os seus poderes vampirescos
específicos para absolutamente nada, preferindo por pura e espontânea pressão a fazer aquelas coisas típicas de youtubers da atualidade, como comer coisa estranha, promover casas de aposta, mas é só por diversão, né pessoal? Copiar o TikTok, fazer cosplays estranhos e muitas outras coisas. Conheça o anime da Detectora de Virgens, onde uma delinquente muda de vida, se tornando a queridinha de sua escola, mas fica difícil manter a sua nova posição quando ela conhece uma garota cervo, ou seria viada? Corsa? Enfim, fica difícil manter sua posição quando ela conhece essa garota que não só sabe de seu passado sombrio, mas também detecta que ela é uma virgem, além de saber várias coisas embaraçosas sobre a protagonista. Por isso, a ex-delinquente é levemente coagida a criar um clube de cervos na escola, onde ela e sua nova amiga Nokotan fazem várias coisas divertidas como alimentar cervos, escovar cervos, encoxar cervos e espancar cervos. O nome do anime é Shikanoko no Kokoshi Tan, ou My Dear Friend Nokotan. Conheça o anime da brasileira que sai por aí abraçando, beijando, capoeirando e levando a cultura do Brasil para o Japão. Happy do Minecraft, happy do Minecraft. Além de ter um canal no YouTube com pouquíssimas visualizações. Sei lá, me identifiquei. Então, para promover o seu canal, ela se une a um grupo que saiu direto de um High School Musical, só que sem homens, onde as integrantes são a protagonista saltitante, a alta, a que dá apoio moral, a contorcionista e a que faz... Conheça o anime do Dazai, Good morning. ou pelo menos sua versão menos carismática, porque aqui ele é um escritor depressivo que toma remédio como se fosse tic-tac. Tudo o que ele queria era deixar de viver com sua amada, mas o Truck-kun pensa diferente, então ele acaba indo para um outro mundo, onde fica desmatando a fauna e flora Sem querer querendo. enquanto deixa uma mulher gato e uma elfa na friendzone, forçando as pobrezinhas a arrastarem ele por um caixão. Tudo isso em uma nova jornada do lendário autor para escrever obras-primas, ou se jogar numa vala, o que vier primeiro. Conheça o anime da Fragmentada, porque se na versão homem o cara é um louco desvairado, na versão de garota de anime ela só é louca por você. Isso se você for o veterano do clube de teatro dela, um rapaz bem humorado e que só queria ter um harém, algo prontamente providenciado pela protagonista feminina, uma excelente atriz e que aparentemente não tem nada melhor pra fazer. Esse é o tipo de romance fofinho onde o par principal já tá praticamente casado e só falta avisar os dois. O nome do anime apropriadamente é Harém de Mentirinha. Conheço o anime da Tigresa, que aparentemente foi trabalhar num restaurante após os 5 furiosos abandonarem ela. Nesse lugar são os gatos quem mandam, e eles contratam uma humana para o incrível cargo de escovadora de pelos oficial dos funcionários. Então essa garota tem a oportunidade de trabalhar enquanto vê um gatinho mais fofo que o outro, além de testemunhar a imponência da tigresa, que talvez seja a mais fofa de todos. Tudo isso enquanto corretamente afirma que cães são melhores do que gatos. Conheço o anime do arroz, onde uma deusa da colheita não sabe colher, mas depois de fazer uma merda colossal, essa mimada tem que assumir suas responsabilidades, atuando como uma detetizadora de demônios em uma ilha selvagem. Além disso, cabe a ela ser a provedora e quase babá de um bando de humanos que não ajudam em nada. Eles são tão inúteis que parecem até NPCs em um jogo. Então a história basicamente segue com muito cultivo, muito arroz, um pouco de ação e nenhuma resposta do porquê tem uma nave alienígena aqui. Conheço o anime onde a fofura está banida. Aqui, uma garota se declara para sua crush, que revela ter um daqueles blocos misteriosos por entre as pernas. Acontece que na escola, ele se veste de mulher, mas em casa tem que bancar o bom garoto, porque sua mãe parece terminantemente alérgica à fofura, e proíbe tais coisas. Enquanto isso, o pai do garoto só fala, deixa o cara fofar, e arruma uma escola onde seu filho pode ser mais honesto consigo mesmo. Talvez o pai tenha notado que os fanboys fazem sucesso, e que muita gente adora jogar Super Mario. Mamma mia! Até porque já tem 2 pretendentes na fila, que pode aumentar a qualquer momento. Conheço o anime dos detetives ordinários, que passam seus dias buscando a normalidade e tendo conversas cotidianas. Aí, o que é ser normal? E eu sei lá, porra! Os dois também investigam questões de extrema importância, como o caso da mochila desaparecida e como é que se faz o melhor chocolate quente do mundo, apesar de nós já sabermos qual é a única resposta correta para isso. Mas eles falham em descobrir os verdadeiros mistérios dessa obra. Quem foi que comeu o bolo de chocolate? E por que esse leite é tão bem animado?
Conheça o anime do Coringa que não quer mais Comer a tia do pátio. Ele tem sua mulher de fé, só que ela foi presa e depois enviada com um bando de malucos para um mundo fantástico que tem de tudo. Dragões, furries... O esquadrão aqui tem a formação típica de um grupo de amigos. Tem o pet, o amigo de todos, o que fica imitando os outros, o estranho e a mina, que ninguém admite, mas todos sabem que é ela quem manda. Juntos por acaso, agora esses vilões e o coitado que tem que tomar conta deles, tem que enfrentar outros vilões e acabar com uma guerra no outro mundo, antes que suas cabeças explodam e eles façam jus ao título do anime: Esquadrão Suicida Isekai. Conheço o anime de um garoto que só queria jogar bola e brincar de pega-pega, mas acaba testemunhando o extermínio de seu clã por causa de uma traição. Agora, como um guerreiro honrado, o protagonista só tem uma opção: fugir? Mas não é porque ele é um covarde, e sim porque o garoto é um daqueles personagens tarados na arte da fuga. Ai, que delícia! Então agora, cabe a ele se juntar a esse sacerdote extremamente suspeito e um bando de outros aliados para poder recuperar aquilo que lhe é direito, além de vingar seu clã. Ele é o Samurai Fujão, e o nome do anime é The Elusive Samurai. Conheço o anime de um cara que faz maldades, como comprar bolo e tomar chá. Porque ele pode ser o vilão dos vilões, o tenente do mal, o leão da maldade, mas vira gatinho quando encontra uma mina bonita. Pra ser mais específico, uma garota mágica, que nem é super heroína por opção. Era isso ou ser p*** em algum lugar. E essas não são minhas palavras. Por isso, agora o protagonista também tem que salvar sua amada de um estranho gato cafetão, enquanto finge para seus parceiros do mal que não está perdidamente apaixonado. Conheço o anime onde um dos protagonistas é Bem macho. e o outro é Piadão bonito, hein? que faz uma promessa de não dar em cima de seu amigo não gay. Então isso quer dizer que no próximo episódio eles já estão dando os amassos. E não demora muito pra essa festa da salsicha ficar ainda mais animada, se é que vocês me entendem. Que delícia, cara. Esses colegas de quarto fazem parte de um clube de cinema que durante suas gravações desafia o relacionamento dos dois, além de provavelmente infringir várias leis de direitos autorais. Conheço o anime da VTuber Alcoólatra, onde a protagonista fica super famosa e vira uma propaganda ambulante de cerveja após esquecer sua live ligada e falar um monte de besteira pra câmera. Então agora ela se torna uma lenda do ramo e passa suas lives enchendo a cara, além de contar com a participação de suas queridas até demais colegas de trabalho, outras VTubers de sua agência e cada qual com sua qualidade, como essa aqui. Sério, olha o tamanho dessa cruz. Deve ser mesmo uma boa mulher de fé. Conheço o anime do aspirante a bruxo que não consegue usar magia, mas compensa uma varinha ineficaz pelo tamanho de sua espada. Algo que ele usa para humilhar aqueles que duvidam dele, como o professor Severo Snape. Quer dizer, esse cara da magia roxa e uns alunos babacas de sua escola, mostrando que entre Leviosa e Leviosa, o protagonista só prefere girar e sacudir mesmo. Mas isso não é tudo, porque ele também é um baita gato romântico, que faz tudo isso porque quer cumprir sua promessa com uma amiga de infância, que pode parecer um pouco possessiva, mas é de um jeito fofo, eu acho. Tomara que ela não sinta ciúmes das outras garotas que estão atrás do protagonista. E aí, qual foi sua parte preferida do vídeo? E qual anime do verão 2024 não poderia ter faltado nesse compilado? Lembrando que continuações como Boku no Hero não se encaixam aqui, só animes novos. Mas se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.